segue Jesus. Elas vão se alegrar com a sua tristeza. Prenderam Tiago e mataram Tiago, e aí viram, Herodes viu que os judeus gostaram, falou: opa, tenho aqui um capital político. Então, se eu quero ganhar os judeus, então eu preciso perseguir mais a igreja. Então, para ganhar mais atenção, mais palmas, mais o apoio dos judeus, Herodes, então, agora manda prender Pedro. E eram considerados os 3 líderes da igreja: Pedro, Tiago e João. Quando vocês vão lá na frente na Bíblia e tem o livro de Tiago, não é o Tiago que foi morto à espada aqui. É o Tiago, irmão de Jesus. Então, esse Tiago que foi morto a fio da espada era irmão de João, filho de Zebedeu. E o Tiago que escreveu a carta de Tiago é o irmão de Jesus. E o Tiago, filho de Zebedeu, foi morto e então prendeu Pedro, um outro líder da igreja. O texto diz que Pedro foi preso perto da festa dos pães asmos, antes da Páscoa. Era cerca de 2 semanas. Era celebrado por 2 semanas a festa dos pães asmos e depois era celebrado a Páscoa. Então Pedro, ele estava preso por 15 dias. E após a Páscoa ia apresentar ele aos judeus e provavelmente os judeus iam pedir a morte de Pedro e iriam matar Pedro também. Então Pedro foi preso e diz que a igreja orava continuamente, Ou aqui continuava a orar com fervor. É uma oração contínua e uma oração com fervor. Vocês sabiam que oração tem temperatura? Tem oração fria, oração morna e oração quente. Então a questão não é só orar, mas é também a temperatura que nós oramos. É uma oração com fervor. A igreja pedia acirradamente, com fervor: faz, Senhor. E continuava orando. O ponto aqui que eu também quero colocar, antes de nós continuarmos, é: Pedro foi preso nos pães asmos. E a igreja começou a orar. Então a igreja estava orando há quantos dias? 15 dias, não é? Porque a igreja estava orando e Pedro estava preso. Aí o que aconteceu? Na noite antes do dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo. Então prendeu ele lá na festa dos pães asmos e ele ia ser apresentado depois da Páscoa. E a igreja começou a orar. Quando que Deus respondeu à oração da igreja? Um dia antes de ele ser apresentado. Então ele seria apresentado na manhã e Deus respondeu a oração à noite. Só que a igreja estava orando desde que Pedro foi preso. E se a igreja parasse de orar? Aqui nós aprendemos que não é às vezes no primeiro dia que nós começamos a orar que Deus já responde. Está dizendo aqui que Deus respondeu a oração aos 45 do segundo tempo, na linguagem do futebol. Pertinho do final, de quando ia encerrar o tempo, Deus respondeu. Então precisamos orar sem cessar. Orar sem cessar. E eu digo para vocês, devemos orar sem cessar até quando o tempo se findar. Porque o tempo não é limitação para Deus. Nada tem limite para Deus. Fala assim: pastor, mas eu tenho até dia 15, se passar do dia 15 não dá mais. Será? Será que a gente pode falar assim para Deus: Senhor, se você não fizer até o dia 15, nem você pode resolver?
Será que podemos falar isso para Deus? Não. Nem a morte não é problema para Ele. Ó, Senhor, eu vou orar e o Senhor é só até a morte. Se depois que Ele morrer aí, Senhor, não dá para resolver mais. É assim? Não, porque se Deus quiser, Ele também ressuscita dos mortos. O que eu quero dizer? Que oremos e esperemos e confiemos em Deus. Até a nossa morte. Porque é assim que Deus responde. O problema nosso é que às vezes a gente entra naquela assim, não era da vontade de Deus. Não era da vontade de Deus fazer. E aí a gente para de orar. Será que não era da vontade de Deus fazer um milagre? Ou será que era da vontade de Deus demorar em fazer um milagre para ver até onde eu esperaria e confiaria nele? E aí eu acabo desistindo no meio do caminho. Vamos dizer, irmãos, aqui eu vou abrir um parênteses para tentar falar numa linguagem mais diferente, mais estranha para vocês da pregação. Vamos dizer que temos aqui uma luta, e a gente tem que esperar em Deus, confiar em Deus, e estamos pedindo um milagre para Deus. E aí, acontece o que eu acabei de falar aqui. A gente fala assim, não era da vontade de Deus. Não era da vontade de Deus. Vou dar um exemplo, a minha cura não era da vontade de Deus. Aí eu paro de orar, paro de pedir, paro de esperar em Deus. E morro, vou para o céu. Ou aí chego no céu, né? Eu posso ouvir de Deus, olha, você acertou, não era a minha vontade. Ou posso ouvir de Deus dizer o seguinte, olha, era a minha vontade, e você não perseverou, você não teve fé, você não esperou. A outra opção é qual? É pedir. Senhor, batei, até que Ele abra. Igual a viúva persistente. Pedir. Se a gente morrer sem receber, aí realmente não era a vontade de Deus, não é? Mas se a gente chegar lá no céu, será que Ele vai falar, rapaz, tu é chato, hein? Te trouxe antes, porque você ficava pedindo. Se eu te desse mais um dia de vida, era mais um dia que eu ia ter que escutar a tua oração. Será que Deus vai falar isso para a gente? Então, compensa mais a gente pedir até o último dia da nossa vida, não compensa? Que a gente não sabe se é a vontade dele. Eu tenho certeza para vocês, irmãos, que se for da vontade de Deus não responder a nossa oração, Ele vai responder claramente. Claramente. Você vai ter uma resposta clara do Senhor. Não, Deus falou comigo, Ele não quer fazer. Ele quer fazer outra coisa. Mas não vai ser um talvez. Não sei, eu acho que Deus não... Como você sabe que Deus não quer esse milagre para a tua vida? Porque eu estou orando há tanto tempo e ainda não aconteceu. Acredito que Ele não quer. Ou, não, Deus falou comigo e Ele falou para mim parar de orar, porque não é o que Ele quer responder. Qual é a que a gente está? É na primeira ou é na segunda? O que eu ouço mais os irmãos é a segunda. A primeira, desculpa, que fala o seguinte, eu estou orando há tanto tempo, até parei de orar, por quê? Porque Deus não quer fazer. Não, Deus está esperando nós continuarmos. E, na última noite, o que aconteceu? Pedro estava dormindo. Olha só, irmãos, Tiago foi decapitado, Pedro está preso. E Pedro está dormindo na prisão. Será que ele tomou um Rivotril para dormir? Um tarja preta? Não! Pedro estava preso e sabia que ele estava em uma sentença de morte, era o corredor da morte. Provavelmente no próximo, na verdade, Pedro seria entregue no dia seguinte.
E ele estava dormindo, na última noite dele da prisão, na manhã ele seria morto, e ele estava dormindo. Aí eu pergunto para vocês, o que faz uma pessoa dormir numa situação dessa? A fé e a confiança de que se morrer vai estar com Cristo. Que eu não estou perdendo nada, a morte não está me tirando nada. Significa então, irmãos, que as nossas lutas, os nossos problemas, as nossas dificuldades, elas tiram a nossa paz, a nossa paciência, tiram o nosso sono, porque a gente acredita que está perdendo as coisas. Vou dar um exemplo claro para vocês. Pedro tivesse preocupado com a vida dele. Eu não quero morrer, eu quero viver. Meu Deus do céu. E aí ele não ia dormir, ia passar a noite inteira acordado com medo da morte. E ia morrer igual. Agora Pedro, o pensamento de Pedro era: eu estarei com Cristo. Se ele quiser, eu morro. Se ele não quiser, eu não morro. O que acontecer comigo é a vontade de Deus, portanto eu vou descansar. Não estava nem orando para ser liberto da prisão. Nem isso ele estava orando. Quem estava orando para ele ser liberto era quem queria que ele fosse liberto, a igreja. Senhor, dá nosso Pedrinho. Senhor, não mata nosso Pedrinho. Traz ele para a gente, Senhor. Queremos ele no nosso meio, ministrando entre nós. E Pedro estava lá. Se eu for, eu fui. Se eu ficar, eu fiquei. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, o que acontece com a gente? Toca o celular, vem um problema. Vamos no médico, vem um problema. Tem uma situação no dia a dia, é um problema. Aí esse problema nosso é igual Pedro na prisão. Lemos o problema, passamos o problema igual Pedro. Entramos na prisão do problema. Estamos presos naquele problema. Só que diferente de Pedro, a gente não consegue dormir na prisão dos nossos problemas. Diferente de Pedro, nós ficamos a noite inteira acordados na prisão dos nossos problemas. E tem 4 guardas presos com a gente na prisão dos nossos problemas. O guarda da ansiedade, o guarda do medo, o guarda da angústia, o guarda da preocupação, que não larga da gente. É uma prisão que a gente fica. E a gente não consegue dormir. O que será que a gente precisa fazer para a noite? Está com a cabeça e está lá a ansiedade, o medo, a angústia. Você vai, fala assim: ansiedade, boa noite, eu vou dormir. Amanhã a gente conversa. Medo, boa noite, eu vou dormir. Amanhã a gente conversa. Porque agora o meu Senhor me deu paz. O meu Senhor me deu alegria. O meu Senhor me confortou. Por que eu estou dizendo que essas coisas amanhã a gente conversa? Porque amanhã o medo, amanhã o problema vai continuar. Você vai acordar no outro dia, o problema não foi resolvido. Quer você acordado, quer você dormindo, o problema não foi resolvido. Portanto, Pedro nos ensina que devemos aprender a descansar, a dormir. É interessante que aqueles que oram, aqueles que recebem a resposta da oração, descansam em Deus. Descansam em Deus. Então Pedro descansou. E aí, o que aconteceu? De repente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou dentro da cela. Uma luz brilhou dentro da cela. Imagine, existem pessoas que vivem em celas mentais. A vida delas é uma cela escura. Pessoas que não têm vida. Pessoas que vivem de remédios, de preocupação.
Pessoas que a vida é preto e branco, elas olham, se você falar, pergunta para algumas pessoas, fala assim, como você se vê daqui a alguns meses? Como você se vê daqui a um ano? Ela vai começar a chorar. Porque ela não consegue olhar para o futuro e ver um final feliz. Ela não consegue olhar para o futuro e ver que algo bom vai acontecer com ela, está para acontecer com ela. Por quê? Porque ela está presa em uma cela escura. E aqui está dizendo que a luz brilhou na cela. Que o Senhor faça brilhar na cela de muitos corações aqui hoje a luz do Evangelho. Brilhar na cela do nosso coração, da nossa mente, a luz que nos guia. Pessoas no escuro são perdidas, são tristes. Precisamos da luz. A luz que diz, esse problema não vai ficar assim. A luz que diz, essa situação vai se resolver. A luz que diz, tenha fé e continue caminhando. Brilhou a luz, e a luz não... Quem aqui está dormindo? Levante a mão se acontece com você. Imagine que você está dormindo, alguém chega e acende a luz, e você acorda. Levanta a mão quem acorda. Agora levanta a mão quem não acorda. Acende a luz e não acorda. Aqui a luz brilhou na cela, Pedro e os soldados continuaram dormindo. O anjo chegou no lado de Pedro e acordou ele. Tamanha era a preocupação de Pedro que ele teve que ser acordado por um anjo. O anjo tocou em Pedro e disse, levanta. Pedro levantou. Só que Pedro achou que ele estava sonhando, ele estava tendo uma visão. Aí o anjo disse para ele, cinge, põe o teu cinto. E ele pôs o cinto. Por quê? Que o cinto prendia a roupa para ele poder caminhar, correr, andar rápido. Se não prendesse, vamos dizer assim, a locomoção ela era prejudicada. Obrigado. E pediu para ele também colocar a sandália. Olha só, o anjo poderia dizer, vamos depressa, vamos. Mas antes de falar, fala, olha, prende o cinto e põe a sandália. Se prepara para caminhar. Antes da libertação é necessário se preparar para a libertação. Então, Deus vem, traz a luz e nós precisamos nos revestir dos instrumentos da libertação, irmãos. O que é, pastor? Como assim revestir dos instrumentos da libertação? O anjo vem e tira vocês da prisão dos problemas de vocês. Mas ele vai dizer, olha, agora para a gente sair daqui, você precisa colocar o cinturão da justiça. Você precisa pôr a capacete da salvação. Você precisa colocar as partes das roupas que a alma precisa usar, da armadura de Deus. Reveste. E Pedro, colocou o cinto, colocou a sandália. E aí o anjo disse, agora põe a tua capa. Passou a capa e tirou ele da prisão. Ou seja, não ia ficar na prisão nem o cinto, nem a sandália, nem a capa. Deus não tirou da prisão somente Pedro. Tirou também os pertences de Pedro. Aqui pode ser que Deus está dizendo para alguns aqui, que algumas coisas que foram prendidas ou apreendidas nossas, Deus tem o poder de não só nos libertar, mas também nos libertar todos os nossos pertences. Tudo aquilo que é nosso, Ele traz, Ele nos dá e Ele nos devolve. Tira Pedro, aí chega o portão de ferro, fala que Pedro chega no portão da frente. Passou por todos os destacamentos. Vocês conseguem imaginar
um preso saindo lá de dentro da delegacia e passando em meio a todos os policiais que estão ali. Pedro passou no meio de todos eles, aí chega no portão da frente, diz que o portão da frente abre automaticamente. Pedro sai na rua com o anjo, e diz que ele entra numa rua, e o anjo, de repente, diz aqui, andaram por uma rua, versículo 10, e de repente o anjo foi embora. O anjo segue a gente ou nos liberta até certo ponto. Às vezes a gente quer, não, anjo, vamos comigo até lá, até a igreja, até a nossa casa. O anjo tirou Pedro para fora. E quando chegou no local onde Pedro já estava seguro, o anjo o deixou. É como que o anjo está dizendo, daqui para frente agora você sabe, você vai para onde você quiser, porque você conhece o caminho. Daqui para lá você consegue agir e fazer pelas suas próprias forças. Então Deus coopera com a gente, Deus envia o seu anjo, Deus nos liberta, mas chega um ponto que Deus diz para a gente, agora daqui para frente você precisa andar sozinho. Não depender de anjos, não no sentido de depender de Deus, sim, mas não no sentido sobrenatural da coisa, do milagre, mas sim andar com aquilo que Deus já te deu, com a sandália que você vestiu, com o cinto que você vestiu, você anda. E por último, diz que ele foi solto e ele foi para a casa de Maria. E ele chegando lá na casa de Maria, diz que uma mulher, uma serva, foi abrir a porta para ele. E aí diz que ele bateu na porta, da frente a empregada que chamava Rode foi ver quem era, e quando reconheceu a voz de Pedro, ficou contente, e em vez de abrir a porta, voltou correndo para contar que Pedro estava lá fora. Mas olha que interessante, diz que Pedro, quando Pedro entendeu o que havia acontecido, foi para a casa de Maria, mãe de João Marcos. Muitas pessoas estavam reunidas ali orando. Aí ele bateu na porta. Aí veio uma empregada. E eles estavam lá dentro orando para Pedro ser liberto da prisão. Daqui a pouco vem Pedro na porta. A resposta da oração bate na porta. A resposta bate. E aí a Rode fala, quem é? Aí fala, é Pedro. Reconhece a voz. Nem abre a porta para Pedro. Volta correndo lá dentro e fala, Pedro está na porta. O que a igreja que estava orando pela libertação de Pedro fala para ela? Você está maluca. Porém, ela insistiu que era verdade. Primeiro, será que às vezes a gente ora e a gente não crê na resposta do que a gente está orando? Oramos e quando Deus responde, a gente fala, não, isso aí só pode ser mentira. Isso aí é golpe, não. Logo, logo vai passar, isso aí é migué. Não, as coisas não ia mudar tão fácil assim, não ia mudar assim da noite para o dia. Da noite para o dia a situação ia virar esse bálsamo, essa maravilha. Não, estou ficando maluco, estou ficando maluca. Aí, mas você tem orado para que mude? Tenho. Então, e se Deus mudar? E se Deus responder? A pergunta é, vocês estão preparados para as respostas das orações de vocês? Se Deus responder, vocês estão preparados para a resposta? Porque, às vezes, está dizendo aqui que eles não estavam. Eles duvidaram da resposta. Deus é tão bom. Olha só, irmãos. A gente fala assim, nossa, a igreja primitiva era o ápice da fé. O pastor nem orava para ser liberto, estava dormindo.
A igreja que estava orando, quando respondeu, não creu que tinha ouvido a oração. Então eu vejo aqui a graça e a misericórdia de Deus. Deus fala assim: eu vou soltar Pedro porque eu tenho uma obra na vida dele. Eu quero que ele alcance outros lugares que ele ainda não alcançou. Porque a igreja orou fervorosamente, mas quando respondeu, não acreditou que tinha respondido a oração. Mas a empregada insistiu. Olha só, a empregada, ela provavelmente estava orando também. Quando ela foi abrir a porta, ela viu Pedro. Ela viu? Ela abriu a porta? Ela ouviu a voz. Então ela foi um sinal, não foi? Não é visível, mas ela ouviu a voz. Mas eles poderiam abrir a porta e falar: e não está Pedro lá, não é? Aí ela falou assim: nossa, estou orando tanto, estou querendo tanto, que estou até ouvindo a voz de Pedro. O que eu quero dizer? Que ela não abriu, não palpou e não teve certeza que era Pedro. Não era absoluta certeza, ela não tinha absoluta prova de que era Pedro. Ela ouviu a voz e creu que era Pedro por causa da voz que ela ouviu. E ela voltou e compartilhou: olha, eu ouvi a voz. Você abriu? Não. Você tocou? Não. Você viu com os olhos? Não. Então você está maluca. Você está ouvindo vozes. Mas ela insistiu. Insistiu. Precisamos insistir. Sabe, você vai acordar de manhã e você vai sentir uma coisa dentro de você assim: hoje Deus vai responder aquilo que eu venho orando. Ou você vai sentir assim: está chegando a resposta de Deus, da minha oração. Aí você está feliz, tudo caindo ao seu redor, doente, financeiramente, os problemas, as lutas, e você está plena, com um sorriso, tomando um café com leite. Aí levanta o outro, cônjuge, familiar, ou alguém fala assim: o que está acontecendo? O que aconteceu? Mudou a situação? Não, eu sinto que alguma coisa está acontecendo. Vai mudar. Você está maluco? Você está maluca? Não. Mas insista. Não, eu já ouvi a voz de Pedro, já foi liberto, só falta eu abrir a porta. Eu já ouvi, eu já sinto, eu creio, eu vejo com os olhos espirituais, está cada dia mais perto. E sabe o que eu vou fazer? Eu sou mais louco ainda, eu já vou agradecer. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo que o Senhor fez. Mas aonde está? Você está desfrutando? Não, mas está feito já, o Senhor já fez. Só ainda não chegou, só ainda não estou desfrutando. Mas eu já vou glorificar a Deus. Uma vez eu vi um testemunho de um pastor. Ele precisava de $1.000 para pagar funcionários que iriam produzir livros evangelísticos lá na África do Sul. E era o salário de mais ou menos um ano, de 5 empregados, de 5 funcionários. Porque eles iam imprimir muitos folhetos evangelísticos. E ele estava já com os folhetos, estava tudo pronto e precisava só desse dinheiro para pagar. E aí ele falou assim: Senhor, eu preciso desses $1.000. Que hoje, irmãos, seria tipo mais de R$50 mil na nossa moeda de hoje. E aí Deus falou para ele o seguinte: então, me louve e me agradeça pelos R$1.000. Ele falou: Senhor, se o Senhor está dizendo, então farei isso. Ele estava no hotel, tirou um dia de consagração, e a oração dele era só agradecendo a Deus pelos $1.000. Senhor, obrigado pelos $1.000. Eu te louvo pelos $1.000. Aí um irmão ligou para ele e falou assim: pastor, vamos almoçar hoje? Queria conversar com o senhor.
Ele falou assim: rapaz, hoje não vai dar, eu estou numa consagração, assim, assim, assim. Não falou do que era. Falou: mas tá bom, pastor, amanhã pode ser? Pode ser. Aí, o outro dia o rapaz pegou ele e foi almoçar. Aí o rapaz falou assim: pastor, então o que aconteceu? Eu vendi uma propriedade, e eu senti no coração de dar o dízimo para o senhor dessa propriedade. E aí preencheu o cheque e entregou para ele um cheque no valor de $1.000. E aí ele falou: olha, ontem eu estava agradecendo pelos $1.000. Exatamente como ele agradeceu, aconteceu. E esse livro conta várias histórias. Se vocês querem depois ler, chama Vinho Novo é Melhor. Conta muitos testemunhos da história de um missionário da África do Sul. Vamos colocar em pé?